Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo. Eu continuo explicando para vocês, então, as orientações sobre os 4 evangelistas. Hoje nós vamos falar sobre o evangelista Marcos, tirado do livro A Boa Semente, que foi ditado para o ano 2000, porém, ele já tem um contexto bem antes disso, e que são belíssimas as palavras que vêm ali nos orientar. Vamos conhecer um pouquinho essa história, lembrando que os 4 evangelistas que a gente encontra tem uma simbologia com os 4 animais que é apresentado no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar de Marcos, que é representado pelo leão. O último que a gente apresentou para vocês foi o evangelista Mateus, que vem representar o homem, né? O simbolismo também do anjo, mas o homem, porque vem falar que da genealogia de Jesus Cristo, né? E vai mostrar como que ele nasceu, porque ele é um homem, um filho de Deus em nosso meio. Agora, Marcos é o leão. Por quê? Marcos é simbolizado pelo leão porque começou o seu evangelho com João Batista no deserto, e o deserto era tido como lugar onde habitam os animais selvagens. Isso tem Marcos capítulo 1, verso 13. O Evangelho de Marcos pode, sem dúvida, ser chamado de o Evangelho do catecúmeno. Catecúmeno, o que é essa palavra? Catecúmeno é o principiante, aquele que está sendo evangelizado. Hoje a igreja está tentando resgatar o tempo passado, que não dá o batismo já rápido para a pessoa, mas fazer com que ele seja um evangelizado, que conheça profundamente a igreja, a sua fé, para depois ele receber o batismo. Então, é esse sentido do catecúmeno. Então, Marcos não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas foi seu discípulo, porque foi diretamente discípulo de Pedro e companheiro de Paulo. Ele caminhou com São Paulo. Marcos também é filho de Maria de Jerusalém. Isso está em Atos, capítulo 12, versos 12. E em Atos 12, 25, Marcos é chamado de João Marcos, parente de Barnabé. Isso está em Colossenses, capítulo 4, verso 10. E uniu-se a Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Isso você vai encontrar em Atos, capítulo 12, verso 25. E também 13, capítulo 13, verso 5. Então a tradição afirma que Marcos foi companheiro de Pedro. Este livro é chamado o Evangelho de Pedro por alguns escritores da antiguidade. Marcos escreveu este livro dirigido aos pagãos convertidos ao cristianismo, aqueles que vinham do paganismo, não da linhagem de judaísmo, mas do paganismo, que não tinha sido evangelizado em nenhum momento e que recebiam depois uma catequese, conheciam Jesus Cristo e recebiam o batismo. Então o tema do livro de Marcos é Jesus Cristo, servo incansável de Deus e do homem. Ele veio para fazer a vontade do Pai e nos anunciar Jesus Cristo. Então a vida de Jesus é descrita como cheia de boas obras. São dezenas os milagres registrados no livro de Marcos. Inclusive este ano a gente estuda o evangelista Marcos, o ano B, que demonstram o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. 8 deles provam seu poder sobre as enfermidades. Capítulo 1, versos 31, capítulo 1, verso 41, capítulo 2, versos de 3 a 12, capítulo 3, versos de 1 a 5, capítulo 5, versos de 25 a 33, capítulo 7, versos de 32 a 35, capítulo 8,
versos de 23 a 25, e capítulo 10, versos de 46 a 52. Também 5 demonstram o seu poder sobre a natureza, tudo falando de Jesus Cristo. Capítulo 4, versos 39, capítulo 6, versos 41, capítulo 6, versos 49, capítulo 8, versos 7 a 9, capítulo 11, versos de 13 a 14 e versículo 20. Marcos tem só 16 capítulos, né? Então, versículo 20. 4 também demonstram sua autoridade sobre os demônios. Ele não deixava os demônios dialogar. Por isso que essas igrejas que o pastor, com todo respeito a muitos pastores que são de dignidade, ficam conversando com o diabo. Isso é muito atento, porque isso pode ser uma grande mentira. Com o diabo você não deve dialogar nunca, porque senão ele te domina. Então ele disse para nós seu domínio sobre os demônios, que diz o seguinte, capítulo 1, verso 25 e 26, capítulo 5, verso de 1 a 13, capítulo 7, verso 25 a 30 e capítulo 9, verso 25 a 27. E por último, 2 demonstram sua conquista sobre a morte, capítulo 5, verso 35 e verso 39 a 42 e capítulo 16, verso 9. E há muitas outras orientações que é bem belíssimo. Então ali você vai aprender quem é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio. Então lembra, o homem, porque fala da genealogia, que é o evangelista Mateus. Marcos, o leão, porque o leão é aquele que vem do deserto buscar a sua presa. Jesus Cristo vem lá depois daquele momento que João Batista fala que ele é uma voz que grita no deserto, vem anunciar Jesus Cristo, a vida nova. Pense muito nisso. Tenha um bom dia, seja feliz e paz e bem com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.